Bom dia, pessoal. Sentado, então tá bom. Então, a gente vai fazer aqui um bate-papo sobre aprendizagem hoje, e tem muita coisa para conversar, muita coisa para falar. Pouco tempo e muita gente, né? Então, vamos até aproveitar esse tempo para bater um papo sobre como é que se dão os centros de aprendizagem, como é que se dá o processo da nossa aprendizagem. E eu quero aproveitar, então, esse espaço para contar de uma experiência. Quando eu fiz o meu doutorado, a minha área de atuação é a filosofia, mas eu sou legal, tá certo? Ok? Então, quando eu fiz minha pesquisa de doutorado, a gente desenvolveu uma pesquisa lá em Nova York, onde eu fiz o doutorado. Nós desenvolvemos uma pesquisa muito interessante, que eu acho que vale a pena relatar para vocês, porque tem tudo a ver com centros de aprendizagem. Então, o que nós fizemos? Vocês sabem aquelas palavras cruzadas de nível avançado? Nós chamamos voluntários na cidade de Nova York que tinham por hábito preencher essas palavras cruzadas de nível avançado. Então, nós fizemos uma bateria de testes colocando para estes voluntários uma palavra cruzada inédita. E aí nós medimos o tempo referencial do grupo, que era o tempo do mais lento do grupo. No dia seguinte, nós fazíamos uma segunda bateria e colocávamos uma palavra cruzada, não inédita, inédita para aquele grupo, mas já tendo sido respondida por outros grupos. E nós registrávamos o tempo. E nós, invariavelmente, nos muitos grupos que nós fizemos a pesquisa, conseguimos um resultado, no mínimo, 20% mais rápido na resposta. Então, nós formulamos duas hipóteses. Será que, quando as pessoas estavam fazendo a palavra cruzada, elas entravam em algum campo de informação que elas conseguiam responder mais rápido aquela palavra cruzada que já tinha sido respondida? Ou será que, como esse grupo estava junto e era o segundo dia de encontro, eles estavam afinados? Então, nós fomos para o terceiro, íamos sempre para a terceira bateria, quando nós colocávamos uma palavra cruzada de novo inédita. E o resultado que nós tínhamos era muito parecido com o primeiro dia. Portanto, nós descartamos a hipótese da afinação do grupo. E aí, íamos para uma quarta bateria e percebíamos... O que nós observamos? Que nós tínhamos, referencialmente, na quarta experiência, nós conseguimos, de novo, colocando uma palavra cruzada não inédita, nós conseguimos, com o grupo, um resultado sempre melhor. No mínimo 20% melhor, mas alguns grupos chegavam a 40% ou até 50% de velocidade, de maior rapidez na resposta dessas palavras cruzadas. E então nós começamos a desenvolver algumas hipóteses. E aí, entrando para campos referenciais de aprendizagem, nós descobrimos algumas coisas. Quando nós estamos no processo de aprendizagem, há um momento em que a gente consegue uma chave para entrar no campo daquela aprendizagem. O que eu chamo de pequena biblioteca, que é isso que eu sei, e a grande biblioteca, que é aquilo que todos nós sabemos a respeito daquele assunto. Por vezes, eu fico fechada na minha pequena biblioteca e só fico me referenciando por aquilo que eu sei, fechado nas minhas certezas, achando que o que eu sei é suficiente. Mas quando eu me abro para a possibilidade da grande biblioteca, eu acesso um conhecimento que todos nós podemos ter acesso a qualquer instante, porque ele está disponível, assim como estão disponíveis as ondas do celular, as ondas do rádio, as ondas da televisão, etc. Ou seja, tem um conhecimento que está disponível numa grande biblioteca virtual. Hoje, com essa ideia da internet, nós podemos entender muito bem essa metáfora de uma biblioteca virtual. Mas notem, tem uma pequena chave que nos possibilita o acesso a essa biblioteca. E essa chave é
um volume de conhecimento, porque quando nós fazíamos a experiência com pessoas que não respondiam palavras cruzadas, essas pessoas não conseguiam resultado nenhum, mesmo que a palavra cruzada tivesse sido muitas vezes respondida. Então, quem tinha já por hábito esse conhecimento, essa prática, acessava esses campos de conhecimento facilmente. Quem não tinha, não acessava. Assim, é com o estudo de idiomas, por exemplo. Tem um momento em que você imagina que não vai nunca aprender aquilo. É muito complicado, é difícil. Aí você vai avançando no estudo do idioma, e em algum momento você cruza essa linha, e aí você passa a saber aquilo que ninguém te contou e você não leu em lugar nenhum. Você passa a saber porque você entrou no campo informacional daquele idioma, ou de qualquer conhecimento. Todo mundo aqui tem experiência disso. Tem um momento em que você começa a aprender uma coisa e parece que aquilo é enorme demais, você nunca vai aprender. Até que chega um ponto, você vai estudando, estudando, e até que chega um ponto em que você entra no campo informacional e você passa a ter um conhecimento que você não sabe mais de onde vem. Você passa a acessar um conhecimento maior disso que eu chamo da grande biblioteca. Então, qual é a chave para nós ampliarmos nossa forma de aprendizagem? Bom, sem dúvida é o conhecimento, mas há uma outra condição que é este entendimento do campo informacional, ou seja, nós estamos abertos, estamos disponíveis para acessar essa informação que aí está. Temos a clareza de que se nós formos bons receptores, como um bom rádio, um bom celular, nós seremos capazes de baixar para esta condição aqui uma informação que pode contribuir com todos nós, que pode privilegiar a todos nós. Portanto, uma boa dica de aprendizagem é: não se limite à sua pequena biblioteca. Abra os seus sensores, abra a sua capacidade, amplie o seu conhecimento e perceba que o volume de conhecimento que você passará a ter é muito maior do que aquele que você hoje possui. Então, esta é uma primeira dica para a gente começar a aquecer os aspectos da nossa aprendizagem. Bom, meninos e meninas, está uma delícia isso aqui, não está? Que bom se a gente pudesse continuar conversando com todos, assim, porque eu gostaria até de dizer ao mestre Marins, eu chamo ele de mestre porque é o seguinte: eu faço palestra há 16 anos. O Marins e o Gretz são os grandes precursores, os pioneiros desta área, inspiraram a todos nós, não é verdade? São pessoas que estavam aí já fazendo sucesso há muito tempo, e nós já prestamos nossas honras a eles muitas vezes. E é realmente um privilégio estar aqui, todos juntos, para podermos compartilhar ideias, atendendo ao chamado do mestre Marins, porque a gente move céus e terras para poder estar aqui junto. E creio que esta história que nos compõe, que tem a ver com muitas histórias que a gente vai amealhando ao longo da vida, pode ser, sim, compartilhada e repassada como experiência de aprendizagem. Então, eu vou contar para vocês uma história que me marcou profundamente na vida e que hoje, evidentemente, também interfere, influencia e tem um grande impacto no meu trabalho. Tem uma professora que eu tive na vida, que é a Bárbara, que é a melhor professora que eu já tive, a melhor. A Bárbara é uma americana que nasceu e cresceu numa família em que os pais eram professores universitários. E ela cresceu acreditando que se ela tivesse uma carreira acadêmica perfeita, ela seria totalmente feliz. Ela tinha este plano A, e como ela é uma pessoa muito competente, ela colocou o plano A em prática, desenvolveu uma carreira acadêmica perfeita, brilhante, conseguiu um PhD em filosofia. E aí vocês podem imaginar o tamanho do tombo. Quando ela chegou nessa posição, que tinham dito para ela que tudo estaria resolvido, nada estava resolvido. Estavam lá as angústias, as dificuldades, os medos, os temores, todas as questões estavam presentes. E a Bárbara, como ela tinha apostado muito nesse caminho, nessa condição, ela entrou em depressão. Pensando sobre a história da Bárbara e sobre tudo isso que ela viveu, eu me dei conta do que é depressão, que, aliás, é uma epidemia nesse século XXI. Depressão é o seguinte, gente, e aí o caminho da educação poderá nos curar.
Depressão é quando a gente recebe um plano A para a vida. A gente faz tudo o que nos ensinaram, do jeitinho que nos ensinaram, o plano A não funciona e a gente não tem um plano B. Isso é depressão. É quando a gente não sabe mais o que fazer. E todos nós já vivemos isso em alguma medida com aquilo que a gente chama de frustração. A gente tem um plano, coloca em prática, entra em frustração. Como é que a gente faz para sair da frustração? Constrói um plano B. Vai fazer de novo, vai tentar de outro jeito, vai tentar outra coisa, vai buscar caminhos. Porém, se o plano A é muito importante e você confunde o plano da vida com a própria vida, você não consegue elaborar um plano B, porque você acha que aquilo era a vida. Então, você entra na curva invertida da ação até chegar à depressão. E aí chega no nível físico mesmo, você precisa de ajuda química para sair da depressão. Porém, toda depressão começa no nível do paradigma, da forma como a gente enxerga a realidade, do jeitão como a gente aprendeu a ver a vida. E a Bárbara estava nessa situação, lá no fundo do poço. E ela abandona a vida dela nos Estados Unidos, vai para a China e passa 10 anos na China alfabetizando crianças. E na China, ela desconstrói o seu plano A para caber planos B, C, D, E. E ela percebe que na China tem coisas que são iguaizinhas às coisas nos Estados Unidos e tem coisas que são completamente diferentes. Tem coisas que são melhores na China e outras que são piores, mas, de um modo geral, ela observa que essas são formas de perceber a realidade, são jeitões de ver a coisa. Então, ela volta para os Estados Unidos e eu tive o privilégio de estudar com ela a disciplina de filosofia pura. E toda a aula, a Bárbara começava assim: bem-vindos ao mundo da desilusão. E pode parecer mórbido que alguém nos convide a nos desiludirmos, mas, usando a expressão que o César Souza trouxe aqui para nós, desaprender. É sair daquele pequeno formato e ganhar uma moldura maior para ver a vida, uma lente mais ajustada, mais ampla, que a gente possa enxergar melhor. Então, desiludir-se é uma coisa boa. De agora em diante, quando alguém disser para vocês: nossa, eu estou tão desiludido, você diz: parabéns, amigo, que bom que você conseguiu, maravilha. Olha que não é fácil. Não é fácil se desiludir. A gente, por vezes, fica preso, né? Refém de uma ilusão que nos diz: eu não sou capaz, eu não posso, isso não é para mim, eu não vou aprender, isso não serve, eu tenho dificuldade. Tudo isso são padrões, formas de pensamento, jeito de olhar a vida. Todos nós, sem exceção, desenvolvemos nossa visão, desenvolvemos nosso processo através de um processual chamado formação. Os óculos não são feitos para se ver melhor. Os óculos são feitos para distorcer as imagens, de forma que a pessoa que tem dificuldade visual possa enxergar. Ele amplia, diminui, afasta, aproxima. E esta é uma forma de compreendermos como nós aprendemos. Todos nós, sem exceção, desde pequenininhos, recebemos lentes mentais para ver o mundo. Essas lentes não são feitas para ver melhor o mundo. Essas lentes são feitas para distorcer a realidade de forma que nossa capacidade de compreensão, que é limitada, possa compreender a realidade. Todos nós vemos a realidade a partir dessas lentes, às quais nós damos o nome de crenças. Portanto, queridos, todos nós vemos a realidade a partir do filtro das nossas crenças. Assim, o que você acredita como verdade não é a verdade absoluta, é o seu jeitão de ver a verdade. Quando eu me dou conta disso, eu estou apta para aprender. Estou pronta, aberta para novas aprendizagens e posso ver a vida através de um outro ponto de vista. Eu posso enxergar a realidade também através das lentes do outro. E esta é a forma de nós compreendermos o processo, ao qual a gente dá o nome de formação. É bom lembrar que a palavra formação é uma palavra que vem do latim e quer dizer colocar em forma. Todos nós fomos formatados, colocados numa forma, ou recebemos uma forma de ver a vida, ou uma lente, ou ainda como chama a ciência, um paradigma, ou paradigmas. Essa palavra que está tão em moda, tão usada hoje. Um paradigma nada mais é do que a lente que a gente usa para olhar a realidade. É preciso sair desse pequeno quadrado ilusório que nos foi mostrado em algum tempo. Como César Souza falou, desaprender.
Aliás, em educação de adultos se diz que a criança vai para a escola para aprender e nós, adultos, temos que voltar para a escola para desaprender, porque tem coisas que a gente aprendeu que não servem mais para o nosso projeto de sucesso. É preciso desaprender, saltar fora da pequena medida, né? Romper determinadas fronteiras internas que nós mesmos traçamos e ser capaz de se expandir, expandir o olhar, expandir a presença, expandir o talento, expandir a capacidade. É nessa expansão que a gente vai encontrar aquilo que a gente chama de dom. Dom é a medicina que a gente é e que veio trazer para o mundo. Cada um de nós é uma medicina que veio ofertar para o mundo. Quando a gente descobre o nosso dom, a nossa medicina se concretiza, a cura daquilo que precisa ser acontece. A Bárbara, minha professora, tinha 2 princípios com os quais ela operava sempre e que eu tenho maior prazer e honra em guardar e trabalhar esses princípios. O primeiro princípio é que educação que não muda a vida da gente não serve para nada, ou serve. Serve para alguma coisa, a educação que não muda a nossa vida? Não serve para nada. É preciso transformar, é preciso promover mudança. E o segundo princípio que a Bárbara aplicava em seu trabalho, educação precisa ser terapêutica e nos curar da nossa história. Tem determinados fatores, padrões, lentes, limitantes que estão adoecendo o nosso processo na história. É preciso, então, nos curar. Uma educação que amplia a consciência. E educação que amplia a consciência muda a vida da gente. Portanto, esse é o caminho que nós temos que aprender a percorrer. Eu quero aproveitar aqui para oferecer uma coisa para a Fundação. A minha área de pesquisa hoje é aprendizagem acelerada. Eu vinha conversando com o Godrin, enquanto nós vínhamos para cá, sobre um seminário que eu estou trabalhando, preparando, de juntar técnicas de aprendizagem acelerada para desbloqueios de aprendizagem, para que a gente aprenda mais rápido idiomas, para que a gente aprenda mais rápido, enfim, aprender a aprender, especialmente. Então, eu quero já colocar aqui à disposição, como voluntária, para vir facilitar esse seminário aqui para os professores na Fundação. Ficarei muito feliz de compartilhar todas essas ideias e essas questões com todos vocês. Para encerrar, enquanto ouvia as poesias que foram ditas aqui, eu gosto muito de poesia, porque, como o Valdez falou, a arte há de nos salvar, a arte há de nos salvar. Eu me lembrei de um poeta nicaragüense que eu gosto muito, que é um ex-monge, Ernesto Cardenal. Tem um dos poemas dele que me inspira profundamente a viver intensamente. E eu quero deixar essa mensagem como uma mensagem que os convide a todos vocês, meninos e meninas, a viver intensamente. Ernesto Cardenal diz o seguinte: ao perder a ti, tu e eu perdemos. Eu, porque tu eras o que eu mais amava, e tu, porque eu era o que te amava mais. Contudo, de nós dois, tu perdestes mais do que eu, porque eu poderei amar a outra como amava a ti, mas a ti não te amarão como te amava eu. Ernesto Cardenal, nesse poema, está dizendo para nós, que se dane se não der certo. Quem disse que tudo tem que dar certo? Quem disse que tem um resultado certo, um resultado definido para todas as coisas? Não está aí a chave da questão. A jornada é que é importante, a entrega é que é importante, a dedicação é que é importante, a experiência e a vivência que é importante. Se a gente está economizando qualquer desses itens, a gente está economizando a própria existência. E pensem, tem alguma vantagem em existir menos? Eu creio que esta é a grande questão que a gente precisa levar para nós e para todos aqueles com quem a gente vai partilhar a nossa experiência e o nosso saber. Que sejamos capazes de existir plenamente em cada instante, porque ninguém garante que haverá um instante seguinte. E isto, como diz Oscar Wilde, não é, gente, um ensaio geral. Isso que está acontecendo agora é a própria vida. Então, eu digo aos meus alunos, pessoal, somos todos terminais. Vamos viver, ok? Bom, eu estou extremamente feliz de estar aqui, porque atender a um convite do mestre Marins é uma coisa especial para todos nós, tenho certeza. Nós fazemos parte de um grupo aí
que, para muito além de palestrantes, nos descobrimos fraternos irmãos. É uma fraternidade. E atender a esse convite, estar aqui com vocês, é uma honra e um privilégio. E eu gostaria de deixar isso muito registrado. Tem muita coisa para falar de aprendizagem, e eu, de manhã, inclusive, falei para o grupo que estava aqui, que a minha área de pesquisa é aprendizagem acelerada. E eu me propus a ser voluntária pela Fundação e voltar a Sorocaba para facilitar um seminário de aprendizagem acelerada para vocês. Tá? Então, ficarei muito feliz de compartilhar todos os aspectos que sei que aprendi ao longo desses últimos 8 anos de pesquisa nessa área. E eu estava pensando, enquanto o Max até me perguntou, você vai falar sobre o quê? Eu disse, não sei, porque quando eu chego e olho para as pessoas, eu penso, o que é mais relevante para nós nesse momento? E enquanto eu vim e sentava, eu me lembrei de uma história, me lembrei de um encontro que eu tive na vida que foi muito importante. Eu conheci uma pessoa, o nome dela é Peggy Ayala. Ela é médica, psiquiatra, e em um momento da vida dela, ela teve uma experiência de quase morte. E essa experiência mudou absolutamente a visão de mundo que ela tinha. Ela é descendente de índios mexicanos, índios Lakota, do norte do México, e naquele momento ela resolveu voltar às raízes e conhecer quais eram as tradições dessa ancestralidade, dessa sua linhagem, e conhecer mais daquilo que aquele povo do qual ela descendia tinha para ensinar. Então, a Peggy Ayala, quando eu a conheci, em 1999, ela tinha já 82 anos, e continua viva e forte à frente da Fundação de Promoção de Saúde que ela dirige nos Estados Unidos. Na nossa primeira reunião, eu fiquei 5 horas conversando com ela. Ficamos ali, conversando numa entrevista que eu fiz, da pesquisa que eu estava fazendo do meu doutorado. E, além das muitas coisas maravilhosas que eu aprendi com ela, nas diversas reuniões que eu tive com ela, desta primeira vez, eu estava sentada de frente para ela e atrás dela tinha uma placa, que eu fiquei 5 horas olhando essa placa. Quando eu saí desta sala, eu saí de lá transformada, porque a placa dizia assim, se você não cuidar do seu corpo, onde é que você vai morar no futuro? Eu saí transformada porque eu fiquei pensando, é mesmo, que lençol de linho, que cama confortável, que cetim macio vai dar conta de um corpo doente, cansado, maltratado, de um ser estressado, de uma pessoa emocionalmente abalada. E aí eu comecei a pensar sobre como são essas questões deste planeta que cada um de nós habita, esse pequeno pedaço de terra que é o nosso corpo. Como é que nós estamos lidando com isto? Porque isto está relacionado com o macro também, né? Com tudo aquilo que é maior que nós. E eu percebo, então, que aquela máxima de um dos maiores educadores da humanidade, que foi Mahatma Gandhi, é muito verdadeira para todos nós que somos educadores. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Seja você a mudança que você quer que aconteça na realidade. Seja você a mudança que você deseja ver ocorrer em toda parte. Se a sua passagem pela sua escola não fizer dessa escola uma escola melhor, a sua passagem evidentemente que não valeu. E se a sua passagem pela sua família não fizer da sua família uma família mais amorosa, mais afetiva, a sua passagem, é claro que não valeu. E se a sua passagem pela sua comunidade não fizer da sua comunidade um lugar melhor para viver e para conviver, a sua passagem não valeu. Nós precisamos fazer com que a nossa passagem por essa existência valha a pena e tocar a vida com essa mágica que nós todos temos. E aí começa essa transformação até em cuidar de si, em ser capaz de dar conta daquilo que nos foi legado por empréstimo, esse pequeno pedaço de terra que cada um de nós encarna e habita. E eu penso muito a respeito disto e percebo que, se não estou bem, não posso oferecer nenhum bem.
E se não consigo encontrar em mim as respostas, que respostas poderei oferecer? Mas, especialmente, se eu não sei elaborar boas perguntas, como é que nós vamos nos conduzir? Eu acredito muito no processo da pergunta. A pergunta, ela organiza toda a realidade. E é preciso, portanto, sermos formuladores e inspiradores de perguntas. A dúvida é que gera aprendizagem, não a certeza. E aí nós vamos ter ambientes de autonomia, ambientes de liberdade, possibilidades novas, onde nós podemos navegar. Mas voltando à história da Peggy Ayala, nessa primeira reunião que eu tive com ela, quando eu saía, depois ela me dizer tanta coisa sobre saúde, integridade, bem-estar, quando eu saí eu perguntei para ela se houvesse um único conselho que ela poderia nos dar, que eu poderia repassar, um único conselho para manter a integridade da nossa saúde, do nosso bem-estar, qual seria? Vocês gostariam de saber qual a resposta que ela me deu? Bom, lá da sua sabedoria de 82 anos, depois de ter percorrido um longo caminho pessoal e entender profundamente do processo de uma saúde integral, ela me disse, o melhor conselho que eu poderia dar, que eu poderia legar é: beba muita água. E eu adotei isto mesmo, Eugênio. Parabéns. Beba muita água, mas não de qualquer jeito. Aí está o grande salto. Não de qualquer jeito. Beba muita água, pelo menos uns 2 litros por dia. Porque toda vez que você parar para beber água, você vai realmente parar. Dar um tempinho, alguns minutos, segundos que sejam. Isto, olha lá. Fotografa. Isto é palestra com efeitos visuais, viu? Parar, respirar. Uau! Parar, respirar. Dar aquele tempo, aquela pausa entre um espaço e outro da vida e, neste momento, refazer um instante. Acordar. De fato, há uma coisa curiosa a respeito da nossa esfera diária. A gente acorda de manhã, mas por vezes não desperta o dia inteiro. Quantos dias você não lembra o que fez? Você não tem ideia de como foi, não tem memória do que aconteceu. Esses são os dias que nós acordamos, mas não despertamos. Passamos por esse tempo dormindo. É preciso, então, despertar. E a água aí como processo de despertar. E eu quero vincular tudo isso agora a esse cenário do planeta para encerrar a minha pequena participação e dizer a vocês que está na hora de cuidar da nossa água. Se tudo que está no macro está no micro, se tudo que está no micro está no macro, se é assim na terra como nos céus, então está na hora da gente olhar o que está acontecendo conosco. O planeta hoje está vivendo um problema de água. Nós já estamos entrando numa fase de crise. Será que este planeta que nós habitamos também não vive problemas com a água? Porque, afinal de contas, a água, nas tradições, é considerada a primeira curadora. Ela é que exercita o espaço de flexibilidade das nossas emoções. Ela que permite que a gente saia de uma emoção, por vezes dura, difícil de lidar, para novas possibilidades emocionais. E o ser humano desenvolve uma doença que talvez nos mostre que caminho tortuoso e desviado nós estamos tendo. O ser humano desenvolveu uma doença chamada arteriosclerose, um coração literalmente virando pedra. É preciso, então, resgatar esta água, ser capaz de perceber que a flexibilidade é, sim, o grande caminho a nos ensinar, e a água, quem sabe, pode ser nossa mestra. Os filósofos taoístas, a filosofia é minha área, vocês viram, minha área de atuação, mas, como vocês também podem perceber, eu sou legal, né? Não fico nesta coisa, talvez, muito difícil que a filosofia traz, mas os filósofos taoístas trazem uma mensagem. Lao Tse, que é o fundador do taoísmo, no seu primeiro livro Tao Te Ching, ele traz um poema que me inspira muito.
que diz o seguinte: o homem, quando nasce, é tenro e frágil, e quando morre, é duro e forte. O carvalho, quando nasce, é tenro e frágil, e quando morre, é duro e forte. Por isso, os tenros e frágeis são aliados da vida, e os duros e fortes são aliados da morte. É preciso muita flexibilidade para gerar vida, para fazer a vida fluir, para que a vida aconteça na nossa vida. Por vezes, não basta estar aí existindo, é preciso ser capaz de se renovar, de se flexibilizar, para, de fato, viver plenamente. Então, para vocês, o que eu desejo é muita água em todos os níveis, para que fluam, para que as coisas realmente entrem num bom fluxo de vida e que vocês possam passar para frente flexibilidade e amor. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Obrigada.